o lado sombra da ação, porque muitas vezes a gente faz uma série de coisas que a gente não gostaria de fazer. Tá aí uma questão que constantemente chega pra gente, seja nas redes sociais, ou seja nos treinamentos, as pessoas sempre nos perguntam isso. Falam, mas por que eu constantemente vivo fazendo coisas que eu não gostaria de fazer? E por que eu deixo de fazer aquelas que são tão importantes para mim? Alguém pode me explicar isso? Olha, tem um filósofo que viveu bem antes de Cristo, antes de Sócrates, inclusive. É um filósofo pré-socrático. O nome dele é Demócrito. Ali ele dava uma pista de algo. E guarda bem essa frase, anota aí o que eu vou te falar agora. Olha a frase dele, que linda. O lado sombra da ação é o pensamento. E eu quero juntar isso com o que Freud falava. Freud dizia o seguinte, olha, muitas das decisões que você toma baseadas no seu inconsciente, ou subconsciente, como algumas pessoas gostam de chamar. Ele criou, inclusive, um modelo, que é o que ele chama de modelo topológico. Esse modelo topológico que ele criou foi extremamente interessante sobre qual aspecto? O que ele colocava ali? Ele colocava o seguinte, que 5% das nossas ações estão no nosso consciente. E 95% das nossas ações estão ligadas ao nosso inconsciente. Ou seja, tem muita coisa que você vem fazendo, tem muitas atitudes que você toma que estão mais ligadas ao seu inconsciente. Já parou para pensar nisso? Então isso quer dizer o seguinte, que muitas coisas estão ligadas às nossas crenças, estão ligadas aos nossos valores. Isso é um ponto. Ou até crenças negativas que a gente tem. Mas tem algo aqui que eu acho que é fundamental para a gente pensar também. Isso também é um outro lado muito interessante. Ele dizia o seguinte, que na formação da nossa personalidade, anota isso porque isso aqui é importantíssimo para você, eu acho que faz uma diferença enorme, O que ele dizia para a gente? Ele dizia o seguinte, que a nossa personalidade ela é formada por ego, superego e id. Id é onde estão as nossas paixões e pulsões. Superego é onde estão os mandatos, os comandos. Ali estão as ordens que são dadas pelas figuras de poder na nossa vida. Nossa mãe, nosso pai, nossos professores, os irmãos mais velhos. Então são eles que, de certa forma, vão colocando para a gente essas informações. Informações essas que, às vezes, se tornam extremamente pesadas sobre qual aspecto aqui. Essa aqui talvez seja uma coisa interessante para se pensar. Determinadas questões têm a ver com crenças, conceitos ou preconceitos dos nossos pais. Como assim? Digamos que meu pai tem um preconceito enorme em relação a uma etnia qualquer. Ele vai querer colocar isso em mim. E aí eu vou, de certa forma, agir em cima disso, mesmo que isso não esteja muito claro para mim. Naquele modelo que Freud colocava para a gente, dos 5%, 95%, ele colocava também, junto com isso, essa ideia, então, de superego, ego e id. E aqui tem uma coisa que é importante. Nós temos, sempre, a gente tem, talvez assim, um dos grandes medos nossos seja o medo de não pertencer. Esse medo de não pertencer, medo de não fazer parte, talvez seja ele que nos impulsione, muitas vezes, para fazer coisas que a gente não gostaria. Pensa nisso. Às vezes a gente faz determinados movimentos apenas para fazer parte de um grupo. Mas determinados movimentos que a gente vem fazendo, talvez seja apenas para fazer parte da nossa família. Ou seja, já que meu pai me disse isso, já que a minha mãe me disse isso, ou já que uma determinada figura de poder na minha vida me falou que aquilo era importante, que aquilo tinha valor, que aquilo valia a pena, como é que eu vou agora negar essa figura? Como é que eu deixo de olhar para essa figura? Às vezes é muito complicado para a gente, porque de alguma forma lá no nosso cérebro, no nosso pensamento, algo está sendo justificado, seja para o bem, seja para o mal, seja do tipo, tá vendo? É sempre assim, por mais que eu faça, é sempre assim que será. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem um outro ponto aí que eu acho que é importante, mas antes disso eu queria te colocar o seguinte, lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações. Então, o que eu gostaria de colocar para você que talvez seja importante nisso? Uma coisa que você pode e deve fazer, procurar
se desenvolver. Programas de autoconhecimento, programas de autodesenvolvimento. Isso talvez seja uma grande saída e uma coisa benéfica que você pode fazer por você. Terapia. Nossa, terapia, como terapia ajuda, porque nos processos terapêuticos você vai conseguir cair exatamente nesse ponto. Esse ponto talvez seja o mais importante, o de reconhecer algumas coisas que já acontecem com você. O mais importante para a gente é entender que existem 7 etapas no processo de desenvolvimento, no processo terapêutico de uma pessoa. Essas 7 etapas que eu te falo aqui agora, a gente passa por elas. Passa por elas sem que a gente perceba, mas se a gente puder fazer de uma forma consciente, vai ser bem melhor. Quais são estas etapas? E qual é talvez a mais importante de todas? Então as etapas são reconhecimento, identificação, desidentificação, transmutação, transformação, elaboração e integração. Então vamos lá. Reconhecimento, identificação, desidentificação, transmutação, transformação, elaboração e integração. 7 etapas. As etapas mais complexas são as 3 primeiras. O reconhecimento, identificação e desidentificação. O que significa dizer que a gente vai poder perceber o quanto que a gente ainda tem coisas que a gente não conseguiu enxergar. E é essa parte do reconhecimento que vai nos permitir entender isso. E depois que a gente olhar para essa parte, depois que a gente entender essa parte, a gente vai ver o quanto a gente ainda está identificado com algumas coisas. Só depois a gente pode se desidentificar. Então os nossos pensamentos, eles estão como que colados aqui na nossa mente. E a gente precisa se desidentificar dele. Então o processo terapêutico nos permite reconhecer algumas coisas, assim como os treinamentos, os cursos, etc., nos ajudam também. Bom, espero ter te dado uma ideia de por que a gente, de repente, não faz as coisas que a gente gostaria de fazer e por que, ao contrário, a gente vem fazendo exatamente coisas que a gente não gostaria de fazer, a gente continua fazendo essas coisas e inconscientemente a gente continua fazendo. E como sair disso, tá bom? Bom, um grande abraço, fica comigo nos próximos vídeos também. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho para você receber as novas atualizações e mais. Repassar esse vídeo para um amigo ou uma amiga ou alguém que de repente precisa entender um pouquinho melhor essas coisas, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, valeu!